Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Os estaduais começaram. O Palmeiras empatou com o Red Bull Brasil por 1-1 no Moisés Lucarelli. No sábado, na Vila Belmiro, o Santos derrotou a Ferroviária por 1-0. No Paulo Machado de Carvalho, o São Paulo goleou por 4-1 Mirassol. E na Arena de Itaquera, o Corinthians empatou com o São Caetano no último minuto. No Carioca, o badalado Flamengo, com o Maracanã lotado, virou para cima do Bangu e venceu a partida por 2-1. Já no Gauchão, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 4-0 e no Mineiro, o Galo bateu o Boa Esporte por 5-0. Tudo sobre as estreias dos estaduais agora no Jornal Sport News. Na Arena de Itaquera, Timão 1, São Caetano também 1. Na estreia do Paulistão, o Corinthians passou sufoco, porém saiu com um empate de dentro de casa. Aí um lance polêmico, o pênalti em cima do atleta do São Caetano. Para mim, o árbitro acertou a penalidade muito bem marcada e não havia nenhuma necessidade de fazer esse pênalti. E o São Caetano abriu o placar com Rafael Marques aos 28 do primeiro tempo. O São Caetano tem uma defesa muito boa, um time bastante compacto, capitaneado pelo Pintado, e a cobrança do Rafael Marques foi muito boa no cantinho do Cássio, no ângulo do goleiro do Corinthians. E aí, no último minuto, para explodir a fiel torcida corintiana, o Henrique empatou e deixou assim Corinthians 1, São Caetano também 1. Analisando a partida, eu gostei muito da atuação do Gustavo. O Corinthians está com a ideia de contratar o Wagner Love, mas não há nenhuma necessidade. Tem o Gustavo, que foi excepcional na partida de hoje, fez um gol que foi anulado, e muito bem anulado pela arbitragem, né? Mas o Corinthians teve um certo desespero na hora de fazer esse pênalti. Poderia ter saído com a vitória, obteve toda a posse de bola da partida praticamente, perdeu várias oportunidades e tá faltando ainda um homem-gol. O Gustavo faz bem essa função, mas ainda precisa melhorar muito. Mas vai chegar o Bocelli, e o Carille falou na coletiva que essa semana o Bocelli vai se apresentar, ele vai poder analisar o jogador e encaixar ele no time. Portanto, não é o resultado esperado, mas é a primeira rodada e deixou a Fiel bastante feliz. Pelo menos não perdeu o jogo em casa. É claro que não é o que o Corinthians espera. Contratou muito bem, reforçou o time muito bem nessa temporada para ficar no empate diante da equipe do São Caetano. Mas certas infantilidades, como cometer esse pênalti aí, é claro que o jogador do São Caetano fez uma tremenda encenação, né? Ou foi realmente pênalti? Se formos olhar a regra, foi pênalti, porque ele não foca na bola. Mas não é para tudo isso, esse tandilhaço que o jogador do São Caetano fez. E o Cássio, um excelente goleiro do Corinthians. Vamos ver se esse ano ele vai pegar muitos pênaltis. Mas esse time do São Caetano, do Pintado, é um time muito organizado, que com certeza vai tirar ponto de muito grande no Campeonato Paulista. É um time compacto, joga bem, tem uma excelente defesa e por pouco não ganha do Corinthians dentro de Itaquera. E que é um feito muito difícil de se realizar. O São Caetano poderia ter realizado na tarde de ontem. Então, sem dúvida, um time conseguiu um ótimo resultado, um time que não estava esperando essa partida tão boa que fez e acabou conseguindo sair da Arena de Itaquera com um excelente resultado. Mas calma, ainda é a primeira rodada, o Corinthians tem muita coisa para melhorar. A atuação foi muito boa, apesar de falta de efetividade da equipe. O Henrique fez o gol, levou um empate, não é o resultado esperado, não é o que o Corinthians poderia ter feito se não fosse essa infantilidade, né? Mas tem bons atacantes. O Gustavo, que pode jogar fazendo a dupla de ataque com o Bocelli, ficaria perfeito. Portanto, não há necessidade de Wagner Love. Gustavo, que o Corinthians tinha, emprestou e agora tem novamente no seu elenco. Um excelente jogador, é jovem, rápido, efetivo, portanto vai ajudar muito o Timão nessa temporada. Essa estreia da temporada do Corinthians, a equipe demonstrou uma boa qualidade. O Carille ainda vai fazer as mudanças na equipe. Agora, não tem condições de Danilo Avelar ser jogador do Corinthians. É uma coisa inacreditável. Ele é medíocre. O Corinthians joga com 10 jogadores. Danilo Avelar não conta. Ele não tem a mínima condição de ser jogador do Corinthians. O Corinthians precisa urgentemente tirar o Danilo Avelar do time, porque ele não tem condição de ser jogador do Corinthians, nem do 15 de Piracicaba. E ficou assim na Arena de Itaquera, na Arena
Corinthians, o Timão empatou com o São Caetano no último minuto. Os torcedores estavam concentrados e acabou saindo para explodir a Arena Corinthians. O gol do Henrique ficou assim: Corinthians 1, São Caetano também 1 na Arena de Itaquera, Campeonato Paulista, primeira rodada. Essa questão a gente tem que ressaltar aqui, que é algo que os setoristas do clube assim talvez não tenham a informação, né, do jogo do Nacional. Eles começaram a treinar dia 5 de novembro, né, e nós no dia 3, então fiquei muito feliz, assim, contente com a atuação no jogo treino contra o Nacional, porque fisicamente eles estavam praticamente 2 meses a mais de trabalho. Agora contra o São Caetano, 45 dias de trabalho do São Caetano contra 15, 16 dias nossos. Então o que eu gostei, a equipe tentou tocar a bola, tentou envolver. Precisamos melhorar um pouquinho no terço final. Na hora de terminar tivemos uma situação boa com o Jadson, outra com o Sornosa, e agora no segundo tempo uma bola também que eu sei da força do Gustavo, mas estamos num processo bem legal. Então saio feliz, também persistir, insistir até o final, né, e conseguir um ponto que é muito importante. Mas assim, sistema defensivo se comportou muito bem, uma equipe que veio para jogar no contra-ataque, né, e fico feliz também porque achei que na parte física a gente ia sofrer um pouco mais, mas até que suportou dentro da nossa avaliação até o final, aí, principalmente os jogadores que ficaram 90 minutos, suportou muito bem. Carille, como primeiro teste oficial da temporada, o que você tem que ponderar nesse momento? O que você tem que cobrar? Qual que é o peso da cobrança que você tem com os jogadores nesse primeiro teste oficial do time? E queria que você falasse sobre os 2 pontas, né? Pelo lado de campo, o Sornosa, o André Luiz, você tirou os 2 e mudou o time no segundo tempo. É ali que ainda você está pensando a melhor formação do Corinthians? Jogar com o André é uma situação mais de ter o adversário um pouco mais aberto, né? Que ele não é um driblador, mas ele é um velocista. Então, como o São Caetano veio com essa proposta e depois fazendo o gol se fechou mais ainda, então a ideia de entrar com o Pedrinho ali era para que a gente tivesse mais combinação, mais jogo de passe, não de drible, não de velocidade, né? Então, pelo São Caetano tá fechado. A entrada do Gustavo é por ser mais agudo do que o Sornosa, é para procurar, ele procura mais área que o Sornosa. Até teve um cruzamento da direita lá que ele chega com o Gustavo, ele é diferente do que o Sornosa nessa questão, por isso da mudança dos lados. No Maracanã, com recorde de público de 46 mil pessoas, o Flamengo bateu o Bangu por 2-1 na estreia do estadual de virada, mas foi com apito amigo, hein? Nesse jogo, antes da partida, o Gabigol e o Arrascaeta foram apresentados oficialmente para a torcida, e aí o Bangu abriu o placar com o Anderson Lessa, logo aos 2 do primeiro tempo. É claro que a torcida não gostou nada disso. O Diego foi um dos destaques do Flamengo na partida, ele foi ótimo, meio campista, articulador, jogou de atacante, perdeu várias oportunidades, colocou bola na trave. E gostaria de dizer que a oportunidade do Abel Braga dando pro Diego Alves é muito boa. Ele é um excelente goleiro e tá correspondendo. Aí o grande lance da partida foi pênalti. Sim, agora a bola saiu. É uma coisa inacreditável, é pavoroso que eles não tenham visto. Olha isso, a bandeirinha não viu. Como é possível? A bola claramente sai e o jogador do Bangu foi expulso. E tá certo de reclamar, porque é inacreditável que um lance desse ainda aconteça no futebol. Diego bate o pênalti, bate rasteiro no meio do gol e o Flamengo empata a partida no Maracanã. Mas sem dúvida, erros de arbitragem dessa maneira, você vai vendo a cobrança do Diego, são inacreditáveis, são intoleráveis, porque a bola claramente saiu e o jogador do Bangu tentou meio que tirar com a mão, acabou sendo expulso, prejudicando ainda mais a equipe. Lançamento na área, o Flamengo acabou efetivando com Rodolfo às 8 do segundo tempo, virando a partida para 2-1 para a equipe dirigida por Abel Braga. É claro que a atuação não foi totalmente como a torcida esperava, mas tentaram, perderam muitas oportunidades, principalmente com o principal jogador da partida, que eu analiso como Diego. Agora acredito que o lance decisivo da partida tenha sido mesmo o da bandeirinha, que ela não viu.
Aí muita gente acha que eu tô criticando o Flamengo. O Flamengo jogou bem agora. Ficou muito aquém do que a torcida esperava, de uma grande expectativa. Mas a equipe jogou bem sim. Agora, não pode tomar um gol do Anderson Lessa aos 2 do primeiro tempo. Aí é intolerável, com o Maracanã lotado, o Bangu ganhar confiança para cima da equipe do Flamengo. Depois o Flamengo teve mais posse de bola, perdeu várias oportunidades, mas acredito que aquele lance, que é o lance central da partida, tem gente que tá com dúvida. Não é possível, a imagem é muito clara, a bola saiu e não tem desculpa. Olha aí, a bandeirinha tá no chão, é inacreditável, tá no chão, ela só olha pra baixo. Eu vi daqui, essa imagem da TV UOL já dá pra ver que a bola saiu sim, e o Bangu tem que reclamar, porque é inacreditável. Para que ela tá lá, aquela senhora? Para que ela tá lá? Para ver justamente isso, e ela não vê. E aí, o pênalti é marcado no lance seguinte, que dá origem à batida de pênalti certeira do Diego. Então é um lance desse que no final do campeonato, no final da primeira fase, para ir para a fase eliminatória, pode fazer diferença. É esse lance que pode deixar de classificar o Bangu, pode rebaixar o Bangu, pode deixar de rebaixar. Portanto, é importante que lances como esse não aconteçam mais. Mas o Flamengo jogou bem. Diego continua como o grande destaque da partida, venceu a partida de virada do Flamengo e começa o Campeonato Carioca muito bem, da melhor maneira possível, vencendo, ganhando confiança, ganhando corpo, jogando bem. E ficou assim, Maracanã lotado com muita expectativa para o Mengão. Flamengo 2, Bangu 1 de virada, com gols de Diego e Rodolfo. Jogou contra 2 europeus com 6 meses de trabalho. E hoje aqui, né, sem dar a mínima chance, o adversário não estourou uma bola no gol no segundo tempo. Você viu que nos sentimos no fim, né? O Bangu trabalha desde novembro, uma equipe muito bem armada, jogadores rápidos, e no final a gente tinha que administrar. É isso, nós também caímos, porque esse calor, quando jogamos lá contra o europeu, estava 8, 10 graus. Agora, aqui a sensação é de que está quase 50, um negócio absurdo. Valeu, eu gostei, porque saiu atrás, um lance um pouco difícil de acreditar. E eu falei isso para eles. Eles fizeram o primeiro gol com um grau de dificuldade 0. Bateram lateral na área, lateral teve perigo, foi para outra lateral, bateram na área e fizeram o gol. Quer dizer, a gente tem que fazer o adversário sofrer um pouquinho mais para marcar gol na gente. Mas teve de forma surpreendente, sem desesperar, buscou o empate, fez o segundo gol, e, como te falei, teve muitas outras para fazer mais. Mas saí satisfeito. Principalmente por ter um pouquinho, né, até que de forma tímida, mas que eu tenho um pouquinho daquela música Poeira, e isso fez bem. Boa noite, Abel. Ano passado o Flamengo gerou grande expectativa ali na torcida, né? Títulos, mas ficou no quase. E aí você assumiu esse ano já ganhando o torneio da Flórida, mais essa vitória hoje em cima do Bangu. O quanto isso dá confiança, o quanto isso é importante para esse início de temporada no Flamengo, e o que você tem a dizer agora para a torcida aí que está ansiosa por títulos? Nós vamos por parte. Primeiro que a vitória na Florida Cup foi uma vitória em que eu, né, como comandante da equipe, sinceramente não acreditava. Porque não via condição de 6 dias de treinamento superarem 6 meses. Então foi uma equipe que soube sofrer. Na Vila Belmiro, em São Paulo, Santos 1, Ferroviária 0 no primeiro jogo do Paulistão de 2019. Vou ser bem franco, foi um desastre, foi uma catástrofe. O Sampaoli não conseguiu encaixar o time, nem tinha como, não contrataram. Ele está reclamando publicamente, e a quantidade, o caminhão, a enxada de oportunidades que o Santos perdeu na partida, com o ótimo goleiro da Ferroviária, que foi muito bem na partida, é uma coisa inacreditável.
Foram muitas oportunidades, apesar de depois, no segundo tempo, depois de muitas oportunidades desperdiçadas, de um jogo muito bom do Santos, mas que pecou na finalização. O Jean Mota fazia esse belo gol de primeira para animar a Vila Belmiro. Mas tem que melhorar muita coisa, principalmente a finalização das jogadas. Nos primeiros 15 minutos, os ataques foram alternados, na verdade, contra-ataques. Santos atacava, a Ferroviária atacava, mas uma coisa que não passava na entrada da grande área e os chutes eram distantes, principalmente os da equipe do Santos. Depois dos 20 minutos da primeira etapa, a equipe dirigida por Jorge Sampaoli dominou toda a partida, mas perdeu muitas oportunidades. Gostei do meio campo do Santos, bastante compacto, defesa muito bem. Agora o Vanderlei não sabe jogar com os pés, uma coisa inacreditável. Por isso que o Sampaoli quer outro goleiro, mas a diretoria não quer. Uma coisa engraçada é que toda vez que o Vanderlei pegava na bola para jogar com os pés, né, portanto para dar o tiro de meta, a torcida do Santos fazia uma força, dava uma força pro Vanderlei, porque todos sabem que ele é um excelente goleiro, agora não sabe jogar com os pés. Gostei da defesa do Santos, uma equipe que tocou a bola rápida, bem articulada, defesa bastante consistente, porém tá faltando um cara na frente, um cara que resolve, e esse cara é o Gabigol. O meio-campo ficou desfalcado com o Bruno Henrique, que o Sampaoli não sabia que o Bruno Henrique tinha sido vendido, portanto a situação tá feia no peixe. Eu não estou querendo plantar crise no Santos, mas o Sampaoli quer mais reforços, precisa, e principalmente a lacuna deixada pelo Gabigol. O Santos hoje, o grande problema teve o Jean Mota fazendo, foi um belo gol, sai com a vitória, mas apenas 8 mil na Vila. Tem que jogar no Pacaembu, o Carlos Pérez tem que jogar no Pacaembu, não é possível um jogo do Santos, campeão mundial, dá 8 mil pessoas na Vila, é intolerável isso. Portanto, a gente tem que colocar os jogos do Santos no Pacaembu. Mas, é claro, sai com a vitória, mas o Sampaoli precisa fazer ajustes na equipe. Jogou muito bem, teve a posse de bola, agora o Paulista vai começar para valer quarta-feira. Portanto, o Santos tem que melhorar muito, porque a quantidade de oportunidades que a equipe perdeu pode fazer diferença no saldo de gols. E foram muitas oportunidades perdidas, o Santos poderia ter saído aí com 3, 4, até 5-0 para cima da Ferroviária. Mas ganhou de 1-0 e ficou assim. Vila Belmiro, estreia do Paulistão, Santos 1, Ferroviária 0. E parabéns ao goleiro da Ferroviária, que foi totalmente dominado na partida pelo Santos. Do Santos hoje, queria a sua análise sobre esse jogo e sobre o quanto os jogadores compreenderam o que você deseja ainda desse sistema. No, yo creo que el desarrollo fue favorable, como también lo fue en el partido amistoso con Corinthians, en el juego, en la posesión, en la cantidad de pases que dio el equipo en campo rival. Por ahí careció de contundencia debido a tanto dominio, porque no tuvo aprovechamiento de las ocasiones que tuvo, y el rival siguió ordenado, siguió muy ordenado en su campo, tratando de neutralizar y soportar nuestros ataques. Con respecto al rendimiento individual, creo yo que es el primer juego oficial donde el conjunto tuvo las intenciones de las cuales se entrenaron, tuvo claro que tenía que ser protagonista, como también fue en el amistoso con Corinthians, y por ese camino estamos. O sea que contento por el esfuerzo de estos jugadores que hoy merecieron ganar y ganaron. E, bueno, para seguir crescendo, que nos falta muito para um rendimento óptimo, não? Sampaoli, falar um pouquinho sobre o jogo, o quanto o calor atrapalhou o jogo de hoje para você, e falar também do Jean Mota, né, o jogador que pouco foi utilizado no segundo semestre no passado e que esse ano contigo foi titular nos 2 jogos e faz um gol hoje importante no jogo. Y con el tema del calor se hace muy difícil soportar un ritmo alto. La verdad que jugar a esta temperatura es muy cruel para el futbolista. Habría que tomar referencia a modificar esa posibilidad, porque indudablemente pesa mucho y se hace muy difícil sostener un ritmo muy alto y muy intenso. Y con respecto a Jan, bueno, Jan viene trabajando muy bien, hoy vino a hacer un buen partido con Corinthians, hoy jugó un buen partido, convirtió,
estás intentando ser el eje del equipo. No Moisés Lucarelli, em São Paulo, empate sem graça entre Red Bull Brasil, que marcou um gol com o Jobson, e o Palmeiras, que também marcou um com o Miguel Borja, Campeonato Paulista, primeira rodada. Um jogo que foi muito sem graça, pouquíssimas oportunidades, mas quando tivemos oportunidade, foram oportunidades claras que o Palmeiras perdeu gol debaixo da barra. Miguel Borja abriu o placar aos 13 minutos, favoravelmente à equipe do Palmeiras. Depois disso, o Palmeiras teve mais posse de bola, mas numa das primeiras oportunidades do Red Bull, o Jobson empatou com um belo gol no ângulo do goleiro do Palmeiras. O Palmeiras perdeu ótimas oportunidades debaixo do gol. Teve um pênalti que é duvidoso, que não foi marcado para a equipe do Palmeiras. Não vejo como pênalti, vejo como encenação do atleta do Palmeiras. O árbitro acertou ao não marcar o pênalti, mas é um lance polêmico e que dá para discutir sim. Aí, o belo gol no ângulo do goleiro Everton. Jobson empatando para o Red Bull aos 34 do primeiro tempo, deixando o jogo tudo igual. Palmeiras até fez o seu segundo gol, porém a posição do Felipe Pires era irregular e o gol foi anulado, muito bem anulado pela arbitragem. E aí você vê novamente o belo gol, a pintura do Jobson. E parabéns ao Red Bull, conquistou um excelente resultado no Moisés Lucarelli. Temos que pedir ao torcedor calma, porque muitos ajustes ainda serão feitos, mas é claro que não é o Palmeiras que o torcedor esperava, o Palmeiras que o torcedor viu ano passado ser campeão brasileiro. Felipão ainda vai ajeitar esse time, é estreia, é normal, mas não é normal a falha defensiva do Palmeiras na marcação do Jobson. Todo mundo marcando o jogador que deu assistência, mas não marcando o Jobson. Jobson totalmente livre para fazer aquela pintura e empatar a partida. Depois disso, o Palmeiras perdeu várias oportunidades que não era para ter perdido. A falta do Dudu, o Daverson perdeu o gol debaixo da barra, uma coisa intolerável para o Palmeiras que quer ser campeão paulista. É claro que é o primeiro jogo, mas para o Red Bull saiu muito mais no lucro empatar com um time como o Palmeiras, que é atual campeão brasileiro, e conquistar um pontinho. Para o Palmeiras, o jogo foi um desastre. Se continuar assim, não vai dar para ser campeão paulista. É o primeiro jogo, muita coisa ainda vai mudar, mas já é um jogo para ver os erros defensivos da equipe. Olha aí, o Jobson empatou, ficou assim, Red Bull 1, Palmeiras também 1, com um empate sem graça no Moisés Lucarelli. Mas nesse jogo, muitos dos reforços do Palmeiras não jogaram. O Ricardo Goulart, por exemplo, não jogou. Gostei bastante da atuação do Dudu. Dudu jogou como armador, jogou como atacante na partida. Ele tá de parabéns. O Borja foi efetivo, por incrível que pareça. Na primeira oportunidade clara do Palmeiras no jogo, ele abriu o placar. Agora faltou um pouco de consistência na defesa e de marcação em cima. A marcação do Palmeiras não foi dura, deixou muito livre o Jobson. Tava marcando muito mal, a velocidade estava muito lenta para marcar, tanto que o Jobson conseguiu se encaixar ali no meio da defesa do Palmeiras e marcar o gol de empate do Red Bull Brasil. É claro que a estreia, a torcida vê um grande time ser montado, mas não gosta de empatar com o Red Bull Brasil. Mas é um ponto conquistado que era para ser 3, foi 1, por conta de incompetência defensiva e também inefetividade ofensiva. O Palmeiras acabou saindo com esse empate aí, que é muito amargo para o torcedor, é claro, um empate sem graça como esse, fora de casa, diante de uma equipe medíocre como o Red Bull Brasil, que praticamente não chutou no gol, totalmente medíocre. Na primeira oportunidade que eles tiveram, o Jobson foi muito competente para colocar pro fundo da rede do Palmeiras. Ficou assim, Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista, primeira rodada, Red Bull Brasil 1, Palmeiras também 1. No Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu em São Paulo 4, Mirassol 1, Campeonato Paulista. Vimos um São Paulo sair atrás no marcador, parecia que a zebra iria rolar no Paulo Machado de Carvalho. São Paulo dominou, o Bruno Pérez fez gol contra e o Mirassol abriu o placar na partida. Depois disso foi só domínio tricolor. Nenê foi um dos destaques da partida, braço de Anderson Martins, que fez gols na equipe do Mirassol. O Nenê foi espetacular, o Hernandes ainda não está regularizado no bid, em breve será. Vai ser um show de
meio campo do São Paulo. O Nenê sempre ajudando ali, formando, parece uma dupla de ataque, não é, mas ele articula bem o meio campo, ele joga como meio atacante, tá sempre ao lado dos atacantes do São Paulo, é um jogador muito rápido. O São Paulo penetrou com muita facilidade na área do Mirassol, perdeu muitas oportunidades e poderia ter saído com uma vantagem bem maior, e o São Paulo vira, e ele já chegou marcando para a alegria da torcida tricolor. Pablo, que veio do Atlético Paranaense com uma contratação mais cara da temporada do São Paulo, já marcou no Paulo Machado de Carvalho. E aí, numa falta em que o Nenê bateu, a bola acabou indo na trave. O mesmo Nenê dá assistência para o São Paulo fazer 3-1 com o Reinaldo. Portanto, o São Paulo tendo o Nenê como parceiro aí na hora do gol, ele sempre ajudando os atacantes do São Paulo. Ele bateu uma falta muito bem, a falta muito perigosa da equipe do São Paulo, acabou batendo na trave e o Nenê acabou dando assistência e um belo gol. Aí uma bomba do Hudson novamente para marcar 4 para o São Paulo, 1 para o Mirassol, começar o Campeonato Paulista avassalador, com um grande time, com um grande elenco que o São Paulo tem, dá grandes esperanças e alegrias pro seu torcedor no Campeonato Paulista em toda a temporada de 2019. Aí você está revendo as imagens, o Mirassol foi totalmente dominado, praticamente não teve oportunidade nenhuma no jogo, foi uma equipe que foi muito mal e saiu na frente, né? Deu confiança, mas também temos que destacar que a falta em que o Nenê bateu e a bola bateu na trave, e consequentemente o Nenê daria assistência para o atacante do São Paulo meter para o fundo da rede, foi uma falta em que o jogador do Mirassol foi expulso, né? Portanto, isso já desestabilizou ainda mais a equipe do Mirassol, que jogou muito mal. O São Paulo teve muita facilidade para entrar na área do Mirassol. São Paulo jogou muito bem, meio campo funcionou muito bem. O Pablo chegou marcando, o Anderson Martins marcou, o Hudson deu um show. E eu acho que o destaque da partida tem que ser dado ao Nenê. O meio campo do São Paulo tá espetacular, defesa muito consistente, defesa que praticamente não foi utilizada nessa partida aí, a não ser a lambança do Bruno Pérez de fazer o gol contra. E a torcida fica com muitas esperanças. Depois de uma Florida Cup péssima, o São Paulo estreia no Paulistão muito bem. É claro que contra o Mirassol não se pode também rasgar elogios, mas a atuação foi excelente do time tricolor, que vai fazer um grande Campeonato Paulista, acredito sim. Tem um grande elenco e esse elenco vai mostrando toda a sua qualidade nesse jogo no Campeonato Paulista, nessa estreia no estádio Paulo Machado de Carvalho, em que o São Paulo teve muita facilidade, muita rapidez, muita eficácia, principalmente na segunda etapa. No primeiro tempo parecia que seria mais um jogo de várias oportunidades perdidas, como nesse início de estaduais. Porém, o jogo não foi, o São Paulo perdeu muitas oportunidades na primeira etapa, mas no segundo tempo soube aproveitar as que teve, efetivou, fez 4-1, goleou, ganhou confiança. E aí você vê o belo gol do Hudson, que chancelou São Paulo 4, Mirassol 1 no Paulo Machado de Carvalho, primeira rodada do Paulistão, belo gol do Hudson de chapa. Primeiro tempo o Mirassol conseguiu trancar bem a nossa saída de bola, dificultou bastante o trabalho dos dois zagueiros. A gente pensou numa equipe um pouco mais projetada dentro do Mirassol, confiando que a gente conseguiria, com a qualidade de passe, chegar nos espaços que a gente entendia importantes para usar. Não estávamos conseguindo, então o recuo do Hudson ajudando também na saída de bola, gerando outros espaços, mudando um pouquinho, dando um pouquinho mais de mobilidade, acabou destrancando um pouquinho o jogo, na minha visão. Desde os 25 do primeiro tempo a gente já procurou orientar os jogadores a buscar essa segunda estratégia, e acho que foi importante sim. Sobre o Gonzalo, realmente nos pegou de surpresa, mas conto ainda bastante com ele e é um assunto que a direção vai tratar e vai resolver. Ô Jardine, tudo bem? Eu queria que você falasse a respeito de uma questão que me parece que aconteceu bastante hoje, a jogada de bola ensaiada, bola parada. O São Paulo está muito forte nesse quesito. Eu queria saber de você se você gosta de treinar esse tipo de coisas quando há tempo, porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante. Eu acho que o segundo gol foi claro, né? O Pablo faz um sinal e o Reinaldo bate exatamente ali. Eu queria que você falasse disso, por favor.
Para ter uma ideia da dificuldade que é o tempo que a gente tem, ontem foi o primeiro dia que a gente conseguiu treinar, que a gente deu uma atenção à bola parada ofensiva, né? Lá na Flórida, pela dificuldade dos adversários, a gente, antes do primeiro jogo do Eintracht, a gente visualizou a bola parada defensiva, né? E ontem a gente já conseguiu botar um pouquinho o dedo, né, nas bolas paradas ofensivas, mas eu realmente quero destacar a qualidade das batidas. Eu acho que a gente tem bons batedores, né? A batida do Reinaldo é muito qualificada, a batida do Bruno do outro lado, o Nenê, esses três que assumiram as cobranças hoje da bola parada, na minha opinião, é que realmente fazem a diferença. E os bons cabeceadores, né? O Anderson, a Arboleda e o Pablo, a gente tem, e o Hudson, eu coloco um quarto. A gente tem 4 jogadores com muita força no jogo aéreo, o que torna a equipe de São Paulo perigosa assim na bola parada. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, Fluminense 1, Volta Redonda 1. Olha, o Volta Redonda poderia ter ganhado essa partida, seria uma zebra, mas o time do Fluminense cometeu 2 pênaltis, aí o primeiro em cima do jogador do Volta Redonda, o goleiro do Fluminense não vai na bola, vai diretamente na perna do jogador da equipe do Volta Redonda, ele chega atrasado, portanto pênalti, o árbitro acertou na marcação aí. Fluminense, a zaga desesperada, né? E aí, pra cobrança, o jogador do Volta Redonda, o Volta Redonda teve 2 pênaltis, perdeu um, converteu um, aí bateu muito bem no meio do gol, rasteiro, João Carlos aos 36 do primeiro tempo. Fluminense depois no segundo tempo, depois de que o Volta Redonda perdeu o pênalti, é claro, deu mais confiança pra equipe, né? Desestabilizou o Volta Redonda, poderia ter feito 2-0, o Fluminense no finalzinho conseguiu fazer o gol, jogou o segundo tempo muito melhor que a equipe do Volta Redonda, porém a zaga do Fluminense é muito inconsistente, desesperada e fazendo pênaltis desnecessários, aparentemente desnecessários. E o Ibanez empata aos 41 do segundo tempo, deixa a torcida do Fluminense muito feliz, vai pra galera, um gol meio chorado da equipe do Fluminense. Você vê aí as imagens, uma triangulação dentro da área, a bola chegou pela lateral e acho que foi gol contra, a bola acabou entrando no fundo do gol do Volta Redonda. Mas o Maracanã não estava tão lotado, tem que melhorar essa média de público do Maracanã. Portanto, aí, olha, vou mostrar de novo o pênalti desnecessário. O pênalti que o Volta Redonda bateu foi uma batida medíocre. Sinceramente, a batida foi muito mal. Deveria ter colocado o mesmo batedor, mas não foi ele. O Volta Redonda poderia ter saído com a vitória muito importante do Maracanã. Porque esses times pequenos do interior do Rio de Janeiro entram para tentar não ser rebaixado, né? A briga é contra o rebaixamento. E Volta Redonda um dos candidatíssimos a cair. Portanto, a vitória seria muito importante. Fluminense jogou bem na segunda etapa, jogou melhor do que vinha jogando. Agora o Fernando Diniz não imprimiu sua cara na equipe. Viu a equipe do Fluminense igual a do ano passado. Não mudou muita coisa. A equipe segue precisando de muitas melhorias. E acredito que o Fernando Diniz vai lutar para trazer elas para o Fluminense. E aí o último gol ficou assim, Fluminense 1, Volta Redonda 1, Volta Redonda 2 pênaltis, perdeu um, converteu um. A equipe do interior do Rio poderia ter saído com a vitória, mas não saiu, o jogo ficou empate. Campeonato Carioca, Madureira 0, Vasco 1, gostei do jogo do Vasco, hein? Gostei da estreia do Vasco na temporada, apesar desse campo de pelada, desse campo amador da equipe do Madureira. O Vasco se saiu muito bem, teve até um gol anulado, teve várias oportunidades, um time que penetrou na área do Madureira, que não é um dos grandes clubes do Rio, mas é o primeiro teste do Vasco, e é esse jogo que a gente vai analisar. Foi muito bem o Vasco, conseguiu penetrar com rapidez, com agilidade na área do Madureira, sendo efetivo na hora certa, no momento correto, a equipe vascaína. Eu vou dizer a primeira oportunidade do Madureira no jogo, o primeiro chute no gol, para deixar absolutamente literal.
46 minutos do primeiro tempo. É inacreditável. O Vasco dominou toda a primeira etapa, várias oportunidades perdidas. E o interessante, a queima-roupa. A queima-roupa, o Vasco perdeu várias oportunidades, colocando bola na trave. Então, oportunidades perigosíssimas. Não foram oportunidades igual ao do jogo do Santos. Foram oportunidades ainda mais perigosas. O que precisa corrigir o ataque da equipe do Vasco. O Vasco terminou a temporada de 2017, aliás 2018, de maneira caótica e estreia no Campeonato Carioca muito bem, demonstrando agilidade, precisão. O Thiago Galhardo abriu o placar aos 22 do segundo tempo. Madureira não jogou nada, é absolutamente medíocre. Não é o tipo de jogo que o Vasco vai enfrentar na temporada, mas é o primeiro teste, é esse jogo que a gente tem que analisar. Deixou sua torcida feliz e ganhou a primeira partida do Campeonato Carioca 1-0 para cima da equipe do Madureira. Acho que temos que analisar o gramado. Olha o gramado, parece uma coisa de barro, uma coisa amadora. E o Madureira teve muitas dificuldades, não jogou, foi totalmente dominado pelo Vasco, que teve toda a posse de bola, um time que soube controlar a posse de bola, várias oportunidades. No segundo tempo até o Madureira melhorou um pouquinho, colocou bola na trave do Vasco, bolas a queima-roupa também, mas não com agilidade, nada que desse para ameaçar o Vasco. Portanto, ficou assim, estreia do Cariocão 2019, Madureira 0, Vasco 1. A única coisa pior desse jogo foi o gramado. No primeiro jogo do Campeonato Mineiro de 2019, com o show de Raniel, o Cruzeiro bateu o Guarani por 3-0 em Divinópolis e começou muito bem o campeonato estadual. A partida do Cruzeiro foi muito boa, fizeram os gols muito rápidos, defesa bastante consistente. O Guarani foi totalmente dominado na partida, no segundo tempo até que deu uma melhorada, mas o Fábio foi seguro nas oportunidades em que ele foi exigido. Cruzeiro muito bem na partida, conseguiu neutralizar a equipe do Guarani. Aí o gol do Guarani, né? Belo gol da entrada da área, uma bomba que acabou furando o bloqueio da defesa do Cruzeiro, empatando a partida, mas nada que assustasse a Raposa não, que jogou uma grande partida, uma excelente partida, com muita posse de bola, com muita efetividade, toques rápidos, e o Cruzeiro acabou saindo vencedor, 3-1 para cima do Guarani. Os gols mais bonitos da primeira rodada da Copa do Nordeste de 2019 você confere agora no Jornal Sport News. Começou o Campeonato Carioca de forma caótica. Cabo Friense 3, Botafogo 1 na primeira rodada do Cariocão. O time do Fogão saiu na frente em cobrança de escanteio. O goleiro da Cabo Friense afastou. Você vai ver aí o lance. Cobrança de escanteio. O goleiro da Cabo Friense afasta. Temos o bate-rebate e a bola acaba entrando. O gol do Luiz Fernando aos 32 do primeiro tempo, abrindo o placar pro Botafogo. Depois disso, se não fosse o Gatito Fernandes, hein? A torcida do Botafogo tem que agradecer muito porque tem o Gatito Fernandes como goleiro. Porque se não tivesse, teria sido 4-5-1. Ele pegou bolas espetaculares na partida. É um excelente goleiro e ele foi o melhor do Botafogo na partida. Depois disso, já tivemos uma oportunidade em que o jogador do Botafogo colocou a bola na trave. Depois disso, nada mais. Um time totalmente inoperante, Cabo Friense dominando, e o Rafael Gladiador, aos 48 do primeiro tempo, empata a partida em um lance em cobrança de escanteio que foi
que foi depois de um lance em que o Gatito tinha feito uma defesa espetacular 2 vezes no bate-rebate. Aí depois tivemos o escanteio e ele acabou levando o gol, mas quase que pegava também. E a virada da Cabo Friense no meio da área na marca do pênalti, Anderson Rosa vira 22 do segundo tempo, Cabo Friense 2, Botafogo 1. Botafogo sendo totalmente dominado, Cabo Friense com a posse de bola, e isso é uma vergonha para um time como o Botafogo, o único dos 4 grandes do Rio que perdeu na estreia, e por um dos times mais medíocres do Campeonato Carioca. Cabo Friense, olha o gramado, coisa caótica, pior é o do Madureira, né? Mas aí temos um contra-ataque, a defesa do Botafogo não consegue tirar a bola, olha que coisa inacreditável, né? Olha aí, e o Cabo Friense com o Rincon faz 3-1, derrota humilhante pro Botafogo na primeira rodada. Ficou assim, Campeonato Carioca, uma vitória espetacular da Cabo Friense de virada para 3-1 diante da equipe do Botafogo na estreia do Cariocão. Reveja aí, olha, parece piada, deixou no chão, conseguiu muita velocidade e colocou entre as pernas do Gatito para fazer 3-1. Santa Cruz 3, América de Pernambuco 0, narração das rádios de Pernambuco para você curtir. Santa Cruz no ataque, Elias é para fazer. É gol do Santa! Elias é o nome da fera. Passe do Alan Dias da entrada da grande área, conexão rápida no time tricolor. Calculou o arremate, toquinho na meta no Dida, não viu a cor da bola. Placar do Futebol Global Rádio aqui na Arena, não é mais. Parou, tocou, devolveu, vai Bruno, cruzou, bola tirada, é gol! Gol do tricolor! E gol! Vitão chegou! Confira agora os gols de Sport e Flamengo de Arco Verde no Campeonato Pernambucano. A marcação não achou o Adrielson. Vacilou o sistema defensivo do Flamengo de Arco Verde. E o zagueiro do cruzamento é feito. O Magrão desviou. Sobrou a chance do Eric. Gol! Thiago levantou a bola para a área. Magrão saiu. Tocou mal na bola. O Adrielson tentou tirar. Chutou uma bola em cima do Magrão. E aí um presente para o Eric. Magrão não foi bem na saída do gol. E Sávio vai para cima da marcação, balançou o corpo, clareou, chutou, ela desviou. Gol! Ganhou a bola, limpou a defesa do Sport, chutou e ainda contou com um desvio no meio do caminho. Para dificultar a ação do goleiro do Sport, ela desvia no Adrielson. Hiper bobeou, o Valber saiu, Magrão, o toque do Eric. Gol! Valber ficou procurando a bola. Eric tirou a bola de cabeça, ajeitou, veja de novo, botou na frente. E aí, na hora da saída do Magrão, a frieza, um tapa na bola ainda. Guilherme faz o corte, tira um, tira dois e vai bater pro gol! Gol! Ajeitou e bateu. Com um time alternativo na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio passou o trator por cima do Novo Hamburgo e ganhou a partida goleando por 4-0. Você acompanha o primeiro gol da partida. O time alternativo do Grêmio é pra lá de bom, hein? Pra lá de competente, pra lá de efetivo, e gostei da atuação do Paulo Vitor. Depois da saída do Marcelo Groi, o Paulo Vitor que deve ser o goleiro do Grêmio, porque na primeira oportunidade praticamente do Novo Hamburgo na partida, ele se mostrou um excelente goleiro, fez um belo gol. Também o Marinho, né, que estava meio na geladeira depois de ter dito que estava livre para ir para o Flamengo. O Renato disse que o grupo gosta dele, que perdoou, e o Marinho acabou fazendo o terceiro gol da equipe do Grêmio. Aliás, o segundo,
Olha aí o Marinho sendo abraçado pelos jogadores gremistas. O Novo Hamburgo foi neutralizado pelo Grêmio. Apesar do Grêmio estar com um time alternativo, que timaço alternativo, hein? Apesar de que o Novo Hamburgo não é um dos times mais fortes do Campeonato Gaúcho. Mas ganhar de 4-0 é sempre importante, né? Sempre anima a torcida, ainda mais com a atuação muito boa que o Grêmio teve. Começa a temporada com confiança, o Grêmio fez pouca pré-temporada, o time não estava com preparo físico, muito porque colocaram garotos da base e que tem talento realmente e jogaram muito bem nessa partida. Você acompanha agora o terceiro gol da equipe gremista, o Grêmio troca muitos passes, a jogada sempre começa com Paulo Vitor, que eu gostaria de elogiar mais uma vez, porque é um goleiro que mostrou muita versatilidade, sabe jogar com os pés, né? O São Paulo deve estar de olho, né? Que o Paulo Vitor sabe jogar com os pés, cobra bem tiro de meta. Essa partida do Grêmio foi um show, fazer 4-0 para cima do Novo Hamburgo e começar o gauchão com muita confiança. E você vê aí o quarto gol da equipe do Grêmio, linha de fundo, chegou e o toque de cabeça, a bola acaba batendo na trave, o gol meio sem querer. E ficou assim, com a atuação muito boa dos garotos da base do Grêmio, muito efetivos, muito rápido, uma defesa muito compacta, com Paulo Vitor dando show, Marinho dando show. O Grêmio bateu o Novo Hamburgo por 4-0 na estreia da equipe no Campeonato Gaúcho. Com autoridade e com sobras. Primeiro jogo que deixa uma boa impressão. O objetivo era esse, né? Quanto à equipe alternativa, eu tenho um grupo, sempre falo isso para vocês, eu confio em todo mundo. É importante dar oportunidades para todo mundo, principalmente nesse campeonato estadual. E é importante principalmente para os garotos. E eles deram uma resposta muito boa hoje. Uma equipe ainda que não estava totalmente entrosada, o calor. O adversário bem postado em campo, um adversário já com uns 2 meses de vantagem nos treinamentos. Nós nos comportamos muito bem e aquilo que você falou, né? Me falaram também que há muitos anos, né, o Grêmio não estreava no Campeonato Estadual dessa forma. Então é importante começar bem, importante que a equipe se comportou bem, principalmente os garotos, que entrou bem também no jogo. E agora dá continuidade, né? Afinal de contas, nós temos várias competições este ano. E cabe a eles brigarem pela posição dentro do campo. O que você mais gostou e aquilo que acha que tem que melhorar ainda? Melhorar, a gente sempre precisa melhorar. Mesmo a gente vencendo uma partida por 4-0, os defeitos aparecem, os erros aparecem, mas eu estou aqui justamente para corrigir. Então esse é um papo que eu sempre tenho com o grupo, que eu converso com eles dentro de 4 paredes, mostro para eles no vídeo, onde nós fizemos as coisas certas, onde nós erramos, para a gente corrigir. E o que me deixou feliz só a entrega, porque não é fácil jogar nesse calor. Na primeira partida, praticamente uma pré-temporada rápida, e mesmo assim a entrega da equipe foi muito boa. A gente precisa levar em consideração aquilo que eu falei, o calor, e a equipe do Novo Hamburgo estava bem postada em campo e estava com uns 2 meses de vantagem em termos de treinamento. Então é sempre bom começar o campeonato, estrear no campeonato com uma boa vitória. Marinho agora está perdoado definitivamente depois de hoje? Não, o Marinho já estava perdoado. O Marinho, ele sabe que ele errou. Eu tive uma conversa boa com ele. Ele precisa entender que ele está num grande clube, um clube campeão do mundo, um clube onde todo mundo quer vir para cá para jogar. Ele precisa valorizar isso. O grupo gosta dele. Ele tem qualidades. Hoje ele entrou muito bem. É aquilo que eu falo. O jogador, ele precisa aproveitar as oportunidades, quem quer que seja. Seja começando uma partida, seja entrando durante a partida. O importante é que o jogador demonstre para o treinador que ele tem condições de começar a próxima partida. No Independência, o Atlético Mineiro passou o trator em cima da equipe do Boa Esporte com hat-trick de Ricardo Oliveira, ele que já é um jogador mais velho que os demais do time, mas segue na ativa, segue jogando muito bem e foi o artilheiro da partida, 3 gols em um jogo só. Partida do Galo foi espetacular, começar o campeonato estadual com 5-0 dentro de casa, diante de seu torcedor, não poderia ter nada melhor, e jogando muito bem
bem, tendo ótimas oportunidades, é uma defesa muito consistente, muita posse de bola e muita efetividade também, porque nesses campeonatos estaduais no início, vimos vários times, posso citar exemplos, o Corinthians e o Palmeiras, que tiveram posse de bola, boas oportunidades, mas não conseguiram efetivar elas, e o Galo conseguiu ter oportunidades, efetivar e não deixar o Boa Esporte jogar, fazendo uma marcação muito eficiente e tendo o Ricardo Oliveira, que foi contratado do Santos há uns 2 anos. O primeiro ano dele no Galo não foi bom, mas nessa partida particularmente ele foi excelente no Independência. O Galo goleou por 5-0 o Boa Esporte, massacrou na verdade, começou muito bem o campeonato estadual. Você tá vendo aí o 4º gol e o último da partida, que chancelou a ótima atuação do Galo. O Luan deu de bicicleta e o Galo acabou fazendo 5-0 para cima do Boa Esporte. Campeonato Mineiro, primeira rodada, Atlético Mineiro 5, Boa Esporte 0. Fiori não dominou, a bola chegou dividida, mascada, recebeu, girou de costas, bateu no giro, a bola escapou para a linha de fundo. Mostrando o fundamento, mostrando movimentação de centroavante, o Pedro Lucas. Veja, a jogada combinada, autorizado, pé direito, levantou na grande área, passou, toque de cabeça do Regis. E olha que ele estava livre. Toda a possibilidade da marcação do gol nas costas do Marcão. A defesa do Inter deu espaço, veja só como apareceu. Bruno José. Martim Sarrafiori. O argentino xinga de um lado, do outro, escapou de 2, deixou 2 para trás, a um passo da grande área, foi derrubado. Dando seu cartão de visita como titular do Inter de novo. Jogada no Cleiton pro Thiago Alagoano, no mano a mano, bateu pra fora. Foi pra cima, sem medo de cara fria, encarou a marcação. Balançou pra cima do zagueiro, puxou pra perna direita, mas a bola... Emerson, tem o Bruno José, tem o Pedro Lucas. O Alano cobrou na grande área de casquinha, a tentativa do Richelli. O Carlão ficou só na torcida, a bola que escapa para a linha de fundo. Agora sim, levantando a placa aqui de 2 minutos. Ele porque o jogador mais baixo, o lateral, vai levar desvantagem. Olha o Marcão, cruzamento, bola fechada na primeira trave, o Mikael se antecipou. Tanto com a RB Brasil, o Botafogo está empatando com o Cabo Friense. Neilton tentou direto, tentou surpreender, a bola escapou. Alta demais, linha de fundo, tiro de meta, Sport TV, somos todos campeões. Roberto fez o cruzamento na grande área, Pedro Lucas dominou, girou, tentou chute, bola pro gol, Carlão. Essa bola veio quente, essa bola veio fervendo, veio forte, espalmou no reflexo, na virada, no giro rápido do atacante. Eu falei que não tinha mencionado o nome de um dos 2 goleiros, agora sim o Carlão justificou. Sua frente o Emerson Santos, encarou, aproveitou, emendou, bateu, golaço! Belo gol do Internacional. Golaço do Inter, com imagens do lance do Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.